Então, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Dani Andrade e esse é o meu canal sobre coluna, sobre dor, sobre como melhorar o condicionamento da sua coluna. E o nosso assunto de hoje é justamente sobre coluna. Vamos lá? Gente, eu sei que coluna é um assunto delicado para muitas pessoas e que dor nas costas tem uma prevalência enorme. Vocês sabiam que a dor lombar é uma das primeiras causas de afastamento do trabalho e que causa um prejuízo enorme financeiro, tanto individual quanto para a própria economia e para o sistema de saúde? Porque são muitas pessoas, é um volume muito alto de pessoas que ficam dependentes de tratamento para dor na coluna. E essa dor é uma dor que as pessoas não estão conseguindo resolver e elas têm queixas recorrentes. Então elas melhoram, voltam para o trabalho, têm problema de novo, acabam pegando um tempo maior de testado, mais problema, mais remédio. E essa é a vida de quem sente dor nas costas até esse vídeo. Porque hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre dor lombar. E antes que você queira sair do vídeo, porque não vai ter um exercício mostrando, porque eu sei que a gente entra nesse tipo de vídeo, para quê? Exercícios, melhor exercício para dor nas costas, a gente quer que só aquele exercício resolva tudo. Antes de você sair, ouve o que eu vou falar, porque a parte de conhecimento, de educação em saúde faz total diferença quando a gente presta atenção na nossa rotina e na nossa maneira de lidar com a dor nas costas, tá? Então, dor, gente, ele é um processo, é uma experiência, ele é definido pela saúde, pela área da saúde, como uma experiência dolorosa que pode ou não ter um começo plausível, um começo justificável para aquela dor. Então, a dor não necessariamente quer dizer que venha de uma lesão, tá? Muitas pessoas pensam que a dor é mediante lesão. E isso é a primeira coisa que eu quero desmistificar na tua cabeça. Existem lesões que provocam dor, com certeza. Eu torci o tornozelo ano passado, rompi 2 ligamentos, fiquei com dor. Então, a minha dor é justificada pela minha lesão. Mas, hoje, 2025, existe a categoria de dor que não é gerada por uma lesão, tá? Ou existe a lesão, mas essa lesão é muito pequena e ela é muito diferente da dor que a pessoa sente. Não justifica uma lesão pequena ter uma dor tão grande. Então a dor ela tem essas variações. Dor decorrente da lesão, elas são justificáveis, uma lesão grande, uma dor grande, uma lesão pequena, uma dor pequena. Existem dores que são enormes mediante uma lesão mínima. E existem falta de lesões, mas excessos de dor. A dor, ela não necessariamente está ligada à lesão. Então, grava isso na tua cabeça. Por quê? Quando você começar a sentir dor nas costas, você logo vai pensar, eu preciso fazer um exame para ver o que tem na minha coluna. E muitas vezes, muitas pessoas vão encontrar coisas na coluna que não justificam a dor. E não vai estar lá o problema da dor. Consequentemente, o tratamento é diferente. Consequentemente, você vai ver que não é aquilo que causa dor, aí você vai ficar tratando de um jeito e, na verdade, você precisava de outra coisa, certo? Já vamos chegar a esse ponto. Mas entenda que dor e lesão não são diretamente proporcionais. Quanto maior a dor, maior a lesão. Às vezes não tem dor, não tem lesão, mas tem dor, ok? A segunda coisa, então, que a gente vai pensar sobre dor é pensar no processo de envelhecimento que a gente tem. Todo mundo está envelhecendo. A partir dos 30 anos, nós começamos, eu chamo, nosso processo de decomposição. Eu tenho 29, gente. Eu sinto que eu já estou nesse processo de decomposição. Eu brinco com isso porque até essa fase da nossa vida, nós estamos numa crescente. Então, nós estamos mais construindo coisas do que degradando coisas. Isso na área da estética já deve ter ficado muito claro para vocês, de que a gente produz colágeno por muito tempo e depois a gente começa a perder colágeno, por exemplo. E às vezes a gente acha que colágeno tá só aqui na nossa pele, né? Os nossos ossos também têm colágeno, o nosso disco intervertebral, a nossa coluna. Então, tudo que a gente vê envelhecer por fora também está envelhecendo por dentro, e isso inclui disco intervertebral, facetas, parte muscular. Então, gente, quando você pensar em dor nas costas, pensa que você
tá passando por um processo de envelhecimento. E tem coisas que são comuns de serem encontradas num processo de envelhecimento quando a gente olha para algumas colunas. É normal, por exemplo, então, agora eu vou acabar e desmistificar muita coisa na tua cabeça agora. Hérnia de disco, desgaste na coluna e bico de papagaio, muito provavelmente com 60, 70 anos, todo mundo vai ter, certo? Ai, Dani, então não é a hérnia, não é o disco, não é o bico que me provoca dor? Pode ser e pode não ser. Então, gente, todo mundo está passando por um processo de envelhecimento. E não só o processo de envelhecimento, você tem uma rotina, você trabalha. E tudo que você faz com o seu corpo ensina o seu corpo. Então, se você passa muito tempo sentado, você está ensinando o seu quadril a ficar mais em flexão, a sua lombar a ficar mais em retroversão, o seu tronco a ficar mais corcunda, os seus ombros a ficarem mais rodados para dentro. Então, é algo que você enfatiza para o seu corpo que ele funciona assim. Diferente de alguém que trabalha em pé, que enfatiza peso lá nos calcanhares, extensão de joelho, ter que ter essa resistência da coluna para ficar o tempo todo com a coluna em pé e ereta, força e estabilidade nos quadris. Tudo que a gente faz, principalmente aquilo que a gente repete com mais intensidade no nosso dia a dia e na nossa vida, está ensinando para o nosso corpo alguma coisa, e isso também é uma história que o nosso corpo conta. Então, se a gente olhar, por exemplo, uma pessoa que trabalha há 10 anos, não vou nem chutar longe, vamos chutar 5 anos. Se é uma pessoa se a gente fizer um raio-x, uma ressonância numa pessoa de 30 e daqui 5 anos a gente fizer de novo, a gente pode sim encontrar sinais de envelhecimento nessa pessoa, porque nesses 5 anos que ela passou sentada, ela ensinou para a coluna dela uma retroversão, uma posição de quadril, uma posição de tronco, uma ativação diferente da musculatura abdominal e das costas dela. Então, tudo isso faz com que o corpo dela aprenda a se movimentar daquele jeito. E aí, pode surgir dor nas costas por conta daquilo que a gente está ensinando no nosso corpo. E não necessariamente daquilo que a gente está vendo na imagem chapada no exame de imagem, tá? Então, entendam que modificações na coluna acontecem com todo mundo. Achatamentos na coluna, diminuição do espaço intervertebral. Nossos discos são compostos de água. Se você fizer um raio-x de manhã e uma noite, você já vai ver diferença. Porque de manhã você está reidratado e de noite você está desidratado. Então, só do nosso dia a gente consegue encontrar diferença. Imagina num tempo o quanto que a gente não encontra também, tá? Então, existem achados, por exemplo, de exame de imagem que a gente encontra que são normais e não necessariamente eles são a causa da sua dor. Por isso que a educação em saúde é muito importante dentro do tratamento de dor nas costas. Porque você pode vir ao Pilates 5 vezes na semana, fazer fisioterapia 9 vezes na semana. Você pode fazer o que você quiser. Se a sua rotina não melhorar o condicionamento físico da sua coluna, você vai sentir dor nas costas. São 2 horas na semana que você treina, 5 horas na semana que você treina, para 8 horas num dia que você fica sentado, estimulando aquilo que provoca a tua dor. Então, a gente tem que olhar para a rotina, tem que olhar para aquilo que a gente faz no nosso dia a dia com intensidade e com frequência. O corpo trabalha com frequência e ele aprende de acordo com a frequência. Se você repete várias vezes aquilo lá, ele vai entender que aquilo lá funciona daquele jeito. Então, a gente tem que muitas vezes trocar o padrão da rotina, tá bom? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo e explicando para vocês muito mais sobre dor na coluna e desmistificando muitas coisas para vocês. Então, me conta aqui o que você não sabia sobre dor nas costas. Eu quero saber e eu quero te ajudar.